E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Vamos conversar hoje um pouco sobre matemática, vou te passar algumas dicas de como você pode acertar pelo menos 40 de 45 questões nessa página, nessa área do conhecimento no Enem. E é isso, no decorrer do vídeo eu vou aprofundando mais essas dicas que eu passei para vocês no Instagram, então se você não me segue, dá uma olhada lá depois, @PedroCartelli, eu vou deixar o link aqui na descrição. E é bom porque lá no Instagram eu me limito muito, porque eu só produzo as dicas, eu só coloco as dicas, mas não consigo detalhar tanto. E aí aqui no canal eu posso aprofundar mais isso. Mas antes de eu te passar essas dicas, né, e antes da gente começar o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas. Então escreve, curte, compartilha o vídeo. Let's bora. Eu tava aqui procurando, né, galera, o material, já encontrei aqui, são 4 dicas, certo? Que eu coloquei aqui pra galera do Instagram. E aí eu vou aprofundar melhor isso aqui. Eu vou ler e venho com os apontamentos. Então vamos lá. A primeira dica é o seguinte: lê o enunciado com atenção e sem pressa. É fundamental que você esteja focado nesse momento, para não correr o risco de deixar passar algum detalhe. Quando você lê o enunciado, você já vai para o texto sabendo o que está procurando, grifando os dados mais importantes e circulando aquilo que será usado nas contas. Antes de eu aprofundar mais essa dica, eu acho que é muito importante, e foi algo que eu também já tinha mencionado num vídeo que eu soltei aqui no canal sobre natureza, que é essa questão de que você não pode enxergar matemática, por exemplo, natureza também, ou humanas, como linguagens, porque não é uma... Ok, tem uma parte, tem uma questão de interpretação de texto também, mas é um assunto muito específico. Se você não sabe um assunto X ou Y de matemática, você não vai conseguir encontrar o resultado, né? Por mais que você tente ali por raciocínio lógico e tal, é difícil, porque às vezes tem que ter uma fórmula, tem que ter um conhecimento prévio, né? Tem que ter uma teoria bem firmada, uma boa base da teoria, né? Do assunto que você estudou. Então é muito importante que antes de tudo, e antes de você aplicar essa dica prática aqui, né? A primeira que eu trouxe aqui para vocês, é que você tenha uma boa base da teoria. Então estude os assuntos que são mais cobrados em matemática, principalmente os assuntos de matemática básica. Deixa eu mostrar aqui para vocês esses assuntos. Eu tenho até uma lista, galera, com esses assuntos que são muito importantes para vocês, porque assim você consegue ter uma clareza, né, daquilo que é mais cobrado e estuda de uma maneira muito mais prática e muito mais estratégica, né? Então, vamos lá, aqui, ó. Matemática básica, trigonometria, PA e PG, né, porcentagem, função do primeiro grau e do segundo grau também, matemática financeira, conjuntos, logaritmos, análise combinatória, matrizes, probabilidade, interpretação de dados, escala, grandezas proporcionais, gráficos e tabelas, estatística, geometria analítica, plana e espacial. Então é isso, quando você tem uma boa base da teoria, você consegue ir para a prática de uma maneira muito mais eficiente, muito mais clara mesmo, né? E eu acredito, na verdade, que isso é muito importante. Então é isso. Tendo isso bem firmado na prática, bem estabelecido, bem firmado mesmo, tendo conhecimento da teoria, estudando por meio de videoaula, por meio de apostila, de estudativo, flashcard, né, colocando o tópico, o tema inicial do assunto e a resposta atrás, né, uma pergunta, por exemplo, mapa mental, resolução mesmo de provas antigas, né, simulados. Eu acho que tudo isso está nessa parte, essa parte inicial, você poder a partir daí ir para a parte prática de uma maneira muito mais eficiente, muito mais inteligente mesmo. Então vamos lá. A primeira dica, como eu estava falando, é justamente essa questão de que você precisa ler o enunciado com atenção. Como assim? Eu vejo que às vezes a gente, né, eu digo até por mim mesmo que eu tinha muita dificuldade em matemática nesse quesito, que você vê uma questão, o texto é muito grande, isso já faz com que você fique desesperado, sem conseguir encontrar a alternativa correta, porque é muita informação, é muito dado, muito número, e aí você fica perdido, fora a questão do tempo, que isso também já fica te pressionando, né, para você ser mais rápido, e aí vira uma bola de neve, né, uma confusão, e você não consegue encontrar a alternativa correta, e você erra aquela questão, às vezes você até sabia responder aquela questão, mas só por uma falta de atenção, isso acaba te prejudicando, né. Então, quando você lê o enunciado primeiro, isso é muito bom, porque você já vai para o texto procurando aquilo que você já sabe qual é o X da questão. Às vezes a questão ela pode te trazer essa consciência do que você está procurando mesmo, né? Para você procurar aquela questão, os dados das informações do texto de uma maneira muito mais precisa. Então, assim, de uma maneira muito mais precisa. Então, às vezes, tem muita informação do texto que você não vai usar. E aí, quando você lê primeiro o enunciado e depois você vai para o texto já sabendo o que você está procurando, isso é muito melhor, porque você otimiza tempo e você não pega informações, dados que não serão usados na prova, né, no cálculo. Então, isso te ajuda muito também a você não errar a questão, a você estar muito mais atento, muito mais focado nos dados, nas informações que são trazidas na questão, principalmente no enunciado. Porque, às vezes, você pode entender o texto de uma maneira, o enunciado de uma forma diferente,
E aí você encontra alternativa que, por mais que esteja certa, não é exatamente o que está pedindo. Então, quando você busca realmente entender o que o enunciado está pedindo, né, a pergunta final ali na última frase do enunciado, fica muito mais fácil para você acertar a questão e de você não cometer nenhum deslize nessa questão, né, nesse quesito. Aí na segunda dica, eu falo assim, faça um infográfico ou resumo do enunciado. Nessa parte prática, é essencial que você organize as informações escolhidas para que o cálculo seja feito da maneira correta e sem erros. Então é justamente isso. Lê o primeiro enunciado, né? Você lê o enunciado, depois foi para o texto, faz um resumo, meio que um mapa mental, né, digamos assim, daquela questão. E aí com isso você vai fazer mesmo que um mapa mental para você poder fazer desenvolver seu raciocínio lógico ali, de como você vai produzir aquele cálculo, de como você vai fazer aquele cálculo, né, de como será feito aquele cálculo para poder encontrar a alternativa correta. Porque assim você consegue ficar muito mais organizado e você não se perde nas informações, porque isso também te prejudica muito. Às vezes é uma questão fácil, mas pelo fato de ter muito dado, muita informação, a pergunta ser um pouco meio duvidosa assim, você fica confuso. Então quando você faz o mapa mental, quando você faz esse infográfico, nesse resumo, esse mapa mental, com os dados que você colheu, que você recolheu do texto, fica muito melhor para você encontrar a alternativa correta e para você fazer o cálculo de uma forma muito mais prática, muito mais eficiente, muito mais estratégica. Então essa é a segunda dica. Aí na terceira dica, galera, eu digo o seguinte, faça diversos exercícios. Quando estiver estudando, resolva questões, treine sua lógica, a leitura e a metodologia interpretativa de problemas de matemática, pois todas elas são habilidades cruciais para você ter bons resultados nos exames. Isso também vai te ajudar a compreender o conteúdo e otimizar tempo na prova. Então é justamente essa questão de que você precisa treinar, você precisa fazer questões, porque matemática é treino. E se você não treina, vai ser muito difícil de você conseguir acertar aquela questão. Porque se você não treinou antes, se você não teve um preparo, né, anterior, fica muito difícil mesmo. Então assim, o estudo passivo é importante, vídeo aula e tudo, mas não se prenda a isso. Resolva questões e principalmente veja a resolução dessas questões, né, por meio de videoaula, porque eu digo videoaula é bom nesse sentido, para você ver a correção, não para você ficar só preso no estudo passivo, absorvendo conhecimento, a teoria. Por quê? Porque assim você consegue ver como se resolve aquela questão, e às vezes eu vejo estudantes também só ver videoaula assim, a correção de questões que erraram, mas é muito legal também quando você vê as questões que você acertou, porque às vezes o professor, né, isso já aconteceu muito comigo também, por exemplo, Ferreto, Matemática Rio, né, com o Procopio, eles me ajudaram muito nisso, porque às vezes eu acertava a questão, mas eles tinham um método, né, a forma, um cálculo muito mais rápido de responder aquela questão, de uma maneira muito mais leve, muito mais fácil mesmo, do que a que eu tinha feito. Então, isso me ajudava até a ganhar mais tempo na prova e a entender uma outra forma de resolução das questões, né? Então, isso me ajudou muito. E essa questão mesmo de você corrigir seus erros, de você fazer prova antiga, de você treinar, de você fazer simulado, isso ajuda demais da conta e é algo que, assim, que você não pode deixar de lado, você não pode abrir mão, porque é muito importante e você tem que colocar isso como sua técnica de estudo número 1. Tranquilo? Mas é isso. E por fim, galera, a última dica. Eu digo o seguinte, preste muita atenção na hora de fazer as contas, né? Uma vírgula fora do lugar ou uma conversão errada, por exemplo, podem te prejudicar. Por conta disso, faça suas contas de forma clara e organizada, mantendo uma atenção plena. Porque é mais para você ter um cuidado mesmo ao realizar a conta, porque às vezes a gente faz só coloca mais no lugar de menos, uma besteirinha que acaba te prejudicando, uma questão que você poderia ter acertado e não acertou só por conta disso, né? Por uma desatenção sua. Mas no mais é isso, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado aí um pouco dessas dicas de como gabaritar matemática, de como acertar pelo menos 40 de 45 questões em matemática no Enem. Mas em caso de dúvidas, falem nos comentários que eu estou respondendo vocês. E aproveite e deixe nos comentários também alguma sugestão de vídeo que vocês querem ver aqui no canal nesse ano de 2023. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.